Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar uma disciplina nova chamada de Administração Aplicada à Informática, no total de 68 horas. Tá? Eu me chamo Alexandre Reis, né? Eu sou professor substituto da UFPA, né? Professor dos cursos de Sistema de Informação. E ao longo dessa disciplina a gente vai nos conhecendo mais, por mais que seja online, dá para a gente trocar algumas ideias pelo nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, eu já mandei alguns informes de como vai funcionar essa nossa disciplina, né, e como a gente vai trabalhar ela ao longo desse período que a gente tem de aula, mais ou menos de 2 semanas e meia a 3 semanas de aula, tudo bem? Então, essa aqui é a ementa da nossa disciplina, um conteúdo que dá para nós trabalharmos tranquilamente, tá? Então, dentro dessa ementa, a gente tem esses 10 pontos. Hoje, na aula de hoje, a aula inicial, introdutória do conhecimento, né, da disciplina, a gente vai falar do que é problema, tá? Mas ao longo das nossas aulas, a gente vai falar da organização, que também tem a ver com empresa, a gente vai falar da visão e sistema das empresas, os sistemas de informação financeiro, a diferença entre eficiência e eficácia, tomada de decisão e os sistemas integrados. TI e seu uso criativo, computador e suas categorias de software, tipos de linguagem de programação, telecomunicações e rede nas empresas. A gente vai falar também de sistemas operacionais nas empresas, tá bom? Então, iniciando a nossa aula de hoje, né, nós vamos abordar um conteúdo chamado problema. Mas o que é um problema? Um problema é uma determinada questão ou um determinado assunto que requer uma solução. Então, se você tem um problema na sua casa, você provavelmente, se parar para pensar, né, ou utilizar diversos meios, você vai obter uma solução para esse problema. Perfeito? Então, um problema científico são questões relacionadas a ciências que podem ser resolvidas. Afinal de contas, nós nesse momento estamos vivendo um problemão, não é isso? A gente está vivendo numa pandemia, numa doença que se espalhou ao redor do mundo todo, chamado de Covid-19, como todos vocês já estão sabendo, que é um grande problema, não é isso? E a partir desse problema, diversas universidades, diversos centros de pesquisas ao redor do mundo todo estão buscando o quê? Uma solução. Que solução é essa? A gente pode pensar numa possível solução à vacina, né? Para vencer esse vírus Covid-19, que nos afastou das nossas funções. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês online, né? Eu poderia estar em sala de aula presencialmente com vocês, perfeito? Só que devido a esse problema, nós estamos fora de aula, de sala de aula. Mas brevemente, nesse ano de 2021, né, provavelmente nós teremos uma solução para esse problemão, né? Que é um problema científico também, né? Afinal de contas, diversas universidades buscaram soluções através da vacina para resolver o problema da Covid-19. Entre as competências que o mercado procura hoje nos profissionais, é a maneira inquestionável e mais decisiva em resolver problemas. Então, hoje o mundo está cheio de problemas dos mais diversos. E o que é que as empresas querem de você, profissional da área de informática? Futuro analista de sistema, futuro profissional de tecnologia da informação, que você resolva problemas, perfeito? Mas por que isso ocorre? Porque nas ciências, das diversas ciências que a gente tem, eu vou citar algumas agora de exemplo, a gente tem problemas a serem resolvidos diariamente. Olha o exemplo. Na ciência contábil, por exemplo, na contabilidade, eles se ocupam em estudar
as consequências ocorridas ou passíveis de ocorrência. Então, se eu tenho uma empresa, todos os impostos dessa empresa, eles são problemas que a empresa vai pagar, tá? São dificuldades, por exemplo, encontradas ao longo da empresa, são balanços patrimoniais. E quem resolve esses problemas? Quem dá a solução para esses problemas? O contador que estudou a ciência contábil, perfeito? Na economia, o cara que estudou ciência econômica ou economia, ele se ocupa em estudar a análise da produção, a distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, a economia é o estudo das escolhas dos indivíduos. Então, o economista, quando está lá na ciência de economia, ele está estudando a forma de gastar, o valor da moeda, por exemplo, o sistema bancário, tá? Então, tudo que os indivíduos formam economicamente, né? A produção, os bens, o consumo e aí por diante, quem está resolvendo esses problemas? O pessoal da economia, perfeito? Outro exemplo, a administração, por exemplo, se ocupa com principal função em planejar, organizar, gerenciar o uso dos recursos pessoais e financeiros de uma organização, que a gente vai ver mais à frente o que significa, tá? Com o objetivo do administrador é elaborar estratégias para melhorar o desempenho da empresa, maximizando seus lucros, fazendo a empresa ganhar mais e evitando desperdícios. Logo, ela reduz seus custos. Ou seja, na administração, o administrador tem que resolver problemas da organização. Problemas esses que vão afetar a empresa positivamente, se ele for um bom administrador, ou negativamente, se ele for um mau administrador. E nós, da área de computação, profissionais de tecnologia da informação, a famosa TI, né? Que tipo de problemas a gente precisa resolver para estar no mercado hoje? De forma geral, nós da área de informática, né, tecnologia, sistema de informação e aí por diante, a gente trabalha com informações, com dados, com processos, alternativa de processamento, consistência de dados, fluxo de dados, as variáveis, raciocínio lógico, tomada de decisão, criatividade no desenvolvimento de novas aplicações ou novos projetos para a resolução de problemas. Então, nós da área de informática, a gente tem uma gama de coisas, de problemas a serem resolvidos. Desde a criação de um site, por exemplo, que eu estou resolvendo um problema de um cliente, ou a criação de um aplicativo que eu quero fazer algo inovador, por isso tem a criatividade, ou a constância de dados. Eu posso ter uma série de dados armazenados de uma certa empresa e a partir daí eu trabalhar analisando aqueles dados. Ah, essa empresa vende esses produtos aqui, esse supermercado tem toda essa tabela de produtos. Só que do ano 2020 para 2021 houve um reajuste de imposto de 1%. Então a gente precisa alterar a tabela desses produtos para mais 1%. Perfeito? Ou seja, eu preciso alterar os dados daquela tabela. Tranquilo? Então, logo, os profissionais de tecnologia da informação resolvem também problemas dos mais diversos. Perfeito? Então, deu para entender o que significa, o que quer dizer problema, tá? Problema nas ciências e aí por diante. Atualmente, a capacidade de resolução de problemas é ainda mais relevante se tomarmos como base o rápido e intenso avanço tecnológico, com impacto não apenas junto às empresas, mas notadamente sobre a sociedade. O que quer dizer isso aqui? Devido à inovação, a forma com que a gente tem avançado tecnologicamente falando, né? Hoje uma informação nossa, ela pode ser valiosa na China, por exemplo. Imagina se o Instituto Butantan aprova nesse momento a vacina brasileira. E a partir daí, essa vacina já começa a entrar em produção e todos nós já estamos se vacinando
primeiro no mundo todo. O mundo acaba olhando com o Brasil como referência. Se acontecer o contrário, também nós seremos vistos ao redor do mundo, perfeito? E hoje a informática, que é o nosso caso, tá? Por isso que a administração aplicada à informática. A informática hoje é imprescindível em qualquer área do conhecimento humano, no direito, na biologia, na medicina, na contabilidade, dentre outros. Por que é imprescindível, pessoal? Porque hoje, na área do direito, por exemplo, os profissionais que estão hoje trabalhando nas suas casas, né, devido à pandemia, eles estão trabalhando com o processo digital hoje. Por curiosidade para vocês, que é o chamado PJE, que é o processo jurídico eletrônico hoje em dia, tá? Na biologia, o pessoal que está estudando a vacina, né, do Covid-19, eles estão estudando diversos servidores, computadores nas universidades brasileiras e no mundo afora para analisar o DNA do vírus, tá? Do Covid-19, inclusive já foi mapeado o vírus, tá? A medicina também acompanha, né, a inovação tecnológica. Hoje, diversas consultas ao longo dessa pandemia que nós todos vivemos, a partir da telemedicina, que é o caso que a gente está tendo aqui, né? Está tendo uma videoaula, né? Então, a telemedicina, o médico atendia por videoconferência um paciente diagnosticado de Covid, tá? A contabilidade também hoje utiliza sistemas de controle financeiro, balanço e etc. Perfeito? Ou seja, toda a sociedade hoje, a partir das inovações tecnológicas, hoje depende de nós, profissionais da área de informática, tá? Então, nós hoje somos bem requisitados ao redor do planeta, tá? Então, isso é uma vantagem para nós, profissionais de tecnologia da informação. E as empresas? Então, quando eu falar em organização, a gente está falando de empresa pública ou privada, tá? Pode ser um órgão público, uma organização pública, pode ser uma empresa privada, uma Vale do Rio Doce, tá? Então, a partir daí, a gente está falando dos sistemas de informação das organizações. Quando a gente fala em sistema, é um conjunto, nós vamos ver mais à frente, de fatores que vão levar a um resultado, tá? Então, o sistema de informação das organizações tem a ver com o quê? Então, já não é possível entender hoje uma organização, uma empresa de determinado porte, suportada por um sistema de informação baseado em processamento convencional de dados, antigo. Isso se deve ao volume de transações e complexidade dos cálculos atuais. Se um tempo atrás, pessoal, eu até coloquei essa frase aqui que eu li recentemente, mas não foi bem assim, essa eu que escrevi, tá? Mas eu li que a pandemia do Covid-19 foi a maior aceleração digital das organizações em desenvolvimento. Ela digitalizou as empresas. Se antigamente eu precisava chegar no cliente, coloque os seus produtos na internet, né? Venda sua mercadoria online para qualquer pessoa na sua cidade hoje. Se você faz bolsa, por que você não faz um Instagram, né? Uma rede social com as imagens das suas bolsas lá? Se você tem uma loja de roupa, coloque a loja de roupa sua na internet. E as pessoas, até antes da pandemia, não davam valor, né? Não tem necessidade de investir em informática. E aí veio a pandemia. As pessoas e as empresas tiveram que se reinventar, tiveram que digitalizar de uma hora para outra. Por quê? Porque hoje, com o lockdown, né, ninguém podia sair, ninguém podia estar na rua, né? Jamais eu visitaria uma loja. E como é que aquela loja de roupa sobreviveu na pandemia? Muitas fecharam as portas, né? Muitos negócios quebraram, mas outros se reinventaram. Foram utilizar as mídias sociais para vender suas roupas, utilizaram o serviço de delivery, de entrega. Muitos de vocês que estão me assistindo agora até utilizaram o delivery, seja para comprar uma comida de forma pelo aplicativo, pelo WhatsApp, ou pelo iFood, ou qualquer outro que seja,
ou comprar uma roupa de Natal via internet, chegou na tua casa, ou um presente de Natal, e aí por diante. Afinal de contas, a gente não podia sair, né? A gente ainda não pode, tá? Mas está, graças a Deus, finalizando essa fase. Então, as empresas, pessoal, se reinventaram nessa pandemia para poder gerar um lucro maior. E as que se não se reinventaram, tiveram custos, tiveram prejuízo e acabaram tendo que fechar suas portas, na maioria delas, tá? Então a informática torna-se a chave do negócio, no qual as empresas obtêm dela benefício em prol da informação relevante, contribuindo para o desempenho da empresa. Então imaginem, pessoal, uma fábrica de carro, por exemplo, a Fiat, que fica em Betim, Minas Gerais. Na pandemia, os funcionários não podiam ir lá para a loja, para a fábrica da Fiat. Afinal de contas, estava tudo fechado, né? Lockdown completo. Como é que a Fiat se reinventou? Né? Ela começou a fazer propagandas na internet, com os novos carros que vão sair. Ela segurou o custo do carro. Ela não aumentou agora, no final do ano, o preço de um carro. Tá? Atrasou um pouco a linha de produção, mas agora, se vocês repararem a economia do Brasil, os empregos estão voltando novamente. Muitas empresas chegaram a não demitir seus funcionários, mesmo com lockdown, mesmo paradas de produzir. Isso foi um grande prejuízo para as empresas, né? Mas a informática ajudou com que aliviasse um pouco essa grande problemática no mundo todo, que foi a pandemia do Covid-19, tá? Então, quanto à organização, quanto à empresa, pessoal, o conceito da empresa, ele é um ambiente, um foco permanente para a elaboração do trabalho do profissional. Devemos entender como funciona a estrutura de uma empresa, a fim de evitar a distorção da característica da organização. Então, vocês aí do outro lado, né, vocês meus alunos, vocês estão estudando para quê? Para futuramente trabalharem em uma empresa. Que empresa é essa? Não sei. Pode ser uma empresa privada, de repente tu é o analista de tecnologia da Vale do Rio Doce. Legal, uma empresa privada. Mas tu pode ser um funcionário, tu pode ser um oficial da aeronáutica, da área de informática. Então tu vai trabalhar numa empresa pública. Tu pode ser um policial civil da área de informática, por exemplo. Também vai trabalhar numa empresa pública. Tu pode trabalhar sendo o responsável de informática do supermercado de Cametá, ou supermercado de Belém, por exemplo. Também tu vai estar trabalhando em uma organização. E essa organização, ela funciona a partir de um todo. E esse todo é dividido em ambientes ou partes, tá? E tu, como funcionário, faz parte desse ambiente. Perfeito? Um outro exemplo mais prático, eu como professor substituto da UFPA, eu faço parte da organização Universidade Federal do Pará. Eu sou membro daquele ambiente, especificamente da FASE, Faculdade de Sistema de Informação. Perfeito? Lembrando que a universidade ela é gigante, né? Então ela tem diversos polos, diversos cursos e aí por diante. Perfeito? Ou seja, é uma organização educacional. Alguma dúvida? Toda empresa ela possui uma visão. Visão essa é a forma empresarial de compreender os problemas que nós já vimos. O que são problemas? Perfeito? Então, para melhorar a compreensão dos problemas empresariais, é necessário ter visão mais abrangente da empresa. O profissional deve reconhecer a existência do todo e perceber e interpretar o fato de que esse todo é composto por uma série de partes. Vamos dar uma pausa aqui. Então, olhem o FPA novamente. Nós estamos com um grande problema. Vamos fazer uma ideia, uma visão atual. Então, o grande problema é o seguinte: devido à pandemia, os professores não conseguem dar aula fisicamente na universidade. Como resolver esse problema? Foi pensado, foi dado um tempo, foi estudado, e a melhor forma é que os professores, na sua residência,
gravasse, ou na sua empresa, ou qualquer lugar que fosse, gravasse as aulas. E a partir daí, essas aulas fossem disponibilizadas para os alunos a partir de uma plataforma de informática. Olha lá, a informática atuando novamente na empresa. E aí os professores tiveram que se readequar, porque os professores são profissionais que fazem parte de um todo, que é o todo da Universidade Federal. Perfeito? Então eu tive que me readequar. Para mim foi tranquilo, porque eu já sabia de informática, eu sei editar uma aula, eu sei gravar uma aula. Agora imagina para o professor de história, que não tem muita familiaridade com informática. Então esse professor teve que aprender o sistema para gravar uma aula, gravar uma live e aí por diante, para resolver o problema que era o problema dele, que seria ministrar uma aula. Perfeito, pessoal? Então nós sempre estamos vencendo problemas e nós profissionais fazemos parte de um todo. Imaginem se eu, professor, me recuso a resolver esse problema. Eu não vou gravar aula para meus alunos porque simplesmente eu não quero. Se eu não gravar aula para meus alunos, para vocês, no caso, vocês não teriam a disciplina, atrasaria o curso de vocês. Vocês teriam um problema muito maior quando fosse próximo de se formar. Vocês perderiam um ano devido à pandemia. Só que nós, profissionais, temos que nos adequar para que sejamos, né, profissionais de primeira qualidade. Perfeito? Ou seja, as empresas querem profissionais que sempre se adequem, são profissionais que correm atrás, que tenham visão, que sejam criativos, principalmente na nossa área de informática, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, todo profissional ele faz parte de um todo, de uma organização, ou melhor, de uma empresa. Deve, portanto, ser capaz de lidar com as interações existentes com as partes e avaliar tais interações sempre com a totalidade. Então, eu acabei de dar um exemplo para vocês, foi o caso da pandemia, tá? E essa interação entre profissional, instituição, coordenação, por exemplo, no caso da universidade, vocês alunos, ela é de suma importância para que a gente chegue no objetivo. Perfeito? As empresas também, elas devem ter relação com a sociedade, com o meio ambiente, com o contexto social que ela atua, com a sustentabilidade dos seus projetos, com o grupo de indivíduos que ela faz parte e aí por diante. Ou seja, a empresa, pessoal, ela não é algo fechado. Por trás daquela porta é a minha empresa e pronto. Não, eu presto serviço para a sociedade, eu presto serviço para o meio ambiente. Eu jamais posso deixar acontecer de uma barragem da minha empresa, como foi o caso de Brumadinho, estourar e danificar uma cidade inteira, matar pessoas. Ou seja, ali foi um acidente, tá? Que poderia ser previsto, né? Se a empresa tivesse mais responsabilidade, tá ok? Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas para vocês verem o quanto uma empresa ela tem responsabilidade com o contexto social em que ela atua. Perfeito? A ideia principal é compreender que as empresas possuem partes componentes de um todo, tá? É que o resultado do esforço se obtém com o conjunto das partes, é superior em cada unidade ao agregado dos resultados obtidos em cada parte separadamente. Então, quando a gente estiver falando de empresa, a gente está falando de um time. É igual um time de futebol. Se nós todos do time de futebol não jogarmos em equipe, trabalharmos em equipe, o nosso time vai perder. Porque o principal objetivo é o nosso time unido para a gente ter a vitória. Imagina se eu tenho um time de futebol e o goleiro faltou para o dia do jogo. Impossível, né? Dificilmente eu vou ganhar esse jogo. Afinal de contas, o gol vai estar aberto. É a mesma coisa a empresa. Imagina se eu tenho uma empresa que não tem um jurídico de qualidade, não tem advogado para defender a minha empresa. Eu vou possivelmente receber um processo de alguém e não vou ter quem me defenda. Se não tem um contador para fazer o balanço patrimonial da minha empresa, se não tem um profissional de informática, né,
para botar a internet para funcionar, botar o sistema funcionando na empresa, para estar um controle de gestão na empresa e aí por diante, tá? Ou seja, a empresa ela é um conjunto de partes que unidas formam um todo e vão dar um resultado, perfeito? Vocês aí em Cametá ou em Belém ou em qualquer outro lugar já utilizaram serviços de uma empresa, tá? Vocês agora, inclusive, estão utilizando o serviço de uma empresa educacional pública federal, que é o caso da UFPA, né? Uma universidade, tá? Eu estou fazendo essa relação com a empresa, a universidade com a empresa, para vocês terem essa visão, perfeito? Então, o todo é mais importante do que uma única parte, perfeito? Reunir fatores de produção de forma cabível, ordenada, lógica e racional que prevê algo mais em resposta à reunião adequada de fatores. Então, pessoal, a gente reunir os fatores de produção, né, de forma organizada, de forma lógica, de forma inteligente, faz com que a minha empresa tenha crescimento. Imaginem vocês que são dono de um hotel. E esse hotel, agora no fim do ano, na pandemia, né, no Réveillon, etc., nesse hotel tem 10 quartos. E esses 10 quartos estão todos limpos, vocês têm funcionária camareira que limpou todos os quartos, vocês têm a profissional que levou o café da manhã para os hóspedes e etc. No final de semana do Réveillon, os teus hóspedes vão estar felizes ou vão estar tristes? Tu tem uma super qualidade, tu tem profissionais atuando de forma correta, teu hotel está atendendo todas as satisfações do cliente, provavelmente tu tem um cliente feliz. Logo, ele vai voltar a te dar recursos. Futuramente eu volto no teu hotel, viu, seu Alexandre? Tá? Gostei demais da sua hospedagem agora no fim do ano. Agora, se tu tem o contrário, se tu tem uma empresa que não olhou para o cliente, o quarto estava bagunçado, ele não levava o café, ou quando levava era incompleto e aí por diante, tu tem uma empresa que provavelmente o cliente nunca mais volte. Perfeito? Ou seja, para uma empresa funcionar, eu tenho que ter um time trabalhando em conjunto. É o caso do jogo de futebol que a gente falou agora há pouco. Olha um exemplo prático. Por que a batata do McDonald's é tão gostosa? Porque a gente tem uma série de treinamentos, a gente tem um time trabalhando, fritando em diversas máquinas e várias vezes a mesma batata para ter um resultado de primeira qualidade, tá? Então aqui é fruto de muita pesquisa e muito treinamento. Como é que essa batata é tão gostosa? É uma série de ingredientes, não só a batata, perfeito? A visão sistêmica da empresa representa de maneira clara a ideia de todo composto por partes, que interagem mutuamente, em conjunto. O profissional dessa área do conhecimento deve obrigatoriamente ser capaz de observar a organização-alvo de seu trabalho, com um olhar sistêmico, com a ideia de partes e que deve unir para alcançar um objetivo. Então, como eu falei para vocês, a empresa é um time de futebol, não é isso? Que todo mundo trabalhando em conjunto, a gente vai conseguir o objetivo, que é vencer a partida, perfeito? Se o goleiro faltar no jogo de futebol, provavelmente a gente vai perder a partida, não é isso? Só que tem profissionais aí nesse time de futebol que se diferenciam, né? O Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, tá? São profissionais que se destacam no meio do time. Tá? Logo, as empresas têm um exponencial de crescimento maior ainda quando a gente tem esse tipo de profissional, perfeito? Seja você um profissional que se destaque, seja proativo, né? Tenha vontade de crescer, busque conhecimento e aí você vai dar resultados positivos para a empresa que você trabalhar, perfeito? Então, para finalizar esse entendimento, né, eu coloquei aqui complementando o entendimento. Com base nos conceitos de sistema, o todo é um conjunto de partes. Isso se dá em um ambiente em constante interação, ou seja, com esse conceito de sistema, a relevância das partes como componentes de um todo se torna mais transparente. Podemos então tomar como exemplo genérico os sistemas mais próximos das nossas vidas.
Sistema de transporte urbano, o ônibus, por exemplo, é um conjunto de partes, uma empresa de ônibus. Tem um ônibus, tem um motorista, tem um cobrador, né? Tem o usuário, que é o cara que vai pegar o ônibus. Tem o sistema que ele utiliza lá na central de atendimento lá do usuário de ônibus, que é o passe fácil, né? Tem o estudante que paga meia e aí por diante. Ou seja, é um sistema de transporte urbano, um sistema completo. Uma série de partes que formam um todo, perfeito? Sistema de telecomunicação tem as redes móveis, né? As torres, as antenas, o teu celular pegando 3G, 4G e aí por diante. Tem o engenheiro de telecomunicações e aí por diante. Tem o sistema de saneamento básico, tá? É onde vai o encanamento da tua rua e aí por diante, o esgoto e aí por diante. A gente tem um sistema educacional, tá? Que é o sistema educacional de ensino básico, ensino médio, ensino superior, tá? E a gente tem diversos outros sistemas. Então, esses exemplos aqui que vocês veem no dia a dia de vocês, né? Vocês utilizam no dia a dia de vocês, são sistemas genéricos para vocês entenderem o quanto as partes unidas formam um todo, perfeito? E a empresa é assim. Então, para nossa próxima aula, pessoal, hoje na nossa primeira aula a gente não vai fazer ainda nenhum exercício, tá? Então, nessa próxima aula a gente vai classificar os sistemas nas empresas. Então, a classificação ela se dá quanto ao grau de abertura e quanto à estrutura. São essas 5 classificações. Então, nota-se a necessidade de classificar os sistemas dentro de uma empresa, quanto ao seu grau de abertura e quanto à sua estrutura da sua empresa. Quanto ao grau de abertura aberto ou fechado e quanto à estrutura estático ou dinâmico ou homeostático. Perfeito? Então, na nossa próxima aula, que já vai acontecer amanhã, a gente já trabalha as classificações dos sistemas nas empresas. Perfeito? Então, até a próxima. Muito obrigado, pessoal.